Novidades quentes no Timão. O Corinthians confirmou renovação com patrocinador, garantindo ainda mais força fora de campo. Isso mostra confiança no projeto e estabilidade para a temporada. E tem reforço chegando. Alan foi apresentado oficialmente, junto com Zaccaria Labiad, que já chega com expectativa alta da torcida. Agora o foco é total na partida de hoje, time definido, clima de decisão e a fiel empolgada. Será que vem vitória importante por aí? Comenta aqui e deixa o like porque o Timão vem forte. Bora falar do Timão? Ó, a Esportes da Sorte vai continuar no Corinthians e por mais tempo e pagando mais. O contrato anterior era de 309 milhões de reais, assinado lá em 2024, com 103 milhões anuais, né? 309 milhões, o contrato total de 3 anos. Então você tinha 24, 25 e 26. O contrato que terminaria no final desse ano. Pois a Esportes da Sorte renovou e ampliou o seu contrato até 2029, pagando pelo menos 150 milhões de reais anuais. Então, naquela média de 100 milhões, mais ou menos, por ano, já aumentou cerca de 50 milhões de reais. É um grande acréscimo. Sendo que, por metas e bônus, esse valor pode chegar a 200 milhões de reais por ano. O que trata-se de um grande acréscimo. E também havia algumas concessões, né, como dentro do pacote daqueles 309 milhões, um valor destinado para uma grande contratação, que no caso é destinado ao contrato do Memphis, que tem um contrato encerrando agora na metade do ano. Se ele renovar, o acordo vai ser completamente diferente, né? Então aí o Corinthians vai ver se tem um aporte, se tem um patrocínio, se tem algum patrocinador que pode ajudar a bancar, mas esse contrato se encerra na metade do ano. Então, a partir de agora, esse contrato com a Esportes da Sorte ele é integral para que o Corinthians utilize da maneira que bem entender. E a gente está falando do segundo maior contrato de um patrocinador master no futebol brasileiro, ficando atrás apenas do Flamengo, que tem a Betano pagando 268 milhões de reais anuais ao Flamengo. O Corinthians pode chegar a 200 milhões, dependendo de metas estabelecidas. Então, que renovação importante. A gente sabe que o mercado inflacionou, a gente sabe que o futebol está inflacionado e o Corinthians, pela sua marca, pelo seu poder de marca, e numa relação construída de forma super positiva, né, nos últimos tempos, inclusive com conquistas. Isso marca muito, né, o patrocinador. Quando você ganha títulos, né, aquela camisa fica eternizada. Acho que o patrocinador entende também como uma via de mão dupla, como algo em que ela sai ganhando também. E isso sempre é importante numa relação comercial. Então, Esportes da Sorte continua no clube até 2029 e pagando mais, o que é muito importante. Eu queria falar com vocês das apresentações de Alan e Zaccaria Labiad, né? Zaccaria ou Zaccaria, ou Zacarias. É Zaccaria, tá? Não tem S. E ele mesmo, questionado, se prontificou em dizer como se pronuncia o seu nome. A entrevista do Zaccaria foi interessante porque o Corinthians não disponibilizou um tradutor. Então, o Vinícius Rodrigues, que era o assessor de imprensa, que é o assessor de imprensa, ele estava ali tentando esclarecer algumas perguntas que ele não entendia no português. A coletiva foi toda em português pelos repórteres. E uma outra pergunta ele traduziu para o Zaccaria para que ele pudesse responder. Mas na esmagadora maioria das perguntas, ele entendeu o que as pessoas estavam dizendo. E ele até disse que poderia responder em português, mas ele disse que precisava pensar muito. E eu entendo. Você pode pensar, poxa, se o cara arranha o português, ele poderia ter, né, tentado falar português na coletiva de apresentação para ganhar o torcedor, para entender onde ele está chegando. Eu sei que é um pouco vira-lata isso, né? A gente meio que aceita o cara que chega aqui, o estrangeiro, e fala no seu idioma, e quando a gente vai para outro país, a gente se esforça para falar a língua deles. Eu entendo quem pensa assim, mas eu também preciso entender que talvez ou provavelmente tenha sido mais confortável para ele nessa primeira manifestação ele falar dessa maneira, porque sempre tem aquela coisa, né? Daqui a pouco os caras não me entenderam muito bem, o cara tá nervoso, é o primeiro dia, embora ele seja um jogador experiente, nunca é fácil, é um país que ele nunca jogou, enfim, eu entendo nesse primeiro momento ele falar o inglês, que nem é a sua língua mãe, né? Ele é holandês de nascimento, naturalizado marroquino.
Mas o inglês é universal, né? Provavelmente é onde ele se comunica e se comunicou na maior parte dos seus clubes. Mas ele jogou em Portugal também, no Sporting. Então, ele entende o português. E era interessante, porque não tinha um ponto, não tinha um tradutor simultâneo, e as perguntas eram feitas, ele entendia e depois respondia no inglês. Vi muita crítica do torcedor do Corinthians, e com razão, justificada, de não disponibilizar um tradutor ou uma legenda que fosse, para que o torcedor do Corinthians tivesse acesso ao que ele está dizendo. Então, cabe a nós, né, jornalistas, trazer aquilo que ele disse. Não sei se você acompanhou em alguma página, né, a tradução ou em alguma matéria de TV, mas estou aqui para depurar tudo aquilo que eu ouvi da entrevista coletiva do Zaccaria para trazer para vocês. Primeiro, falou da relação com o Memphis, que eles jogaram lá no PSV. Ele jogou com Cássio Ramos no PSV. E isso me chamou a atenção, eu não sabia dessa informação. 2 anos, e ele disse que o Cássio foi muito legal, ele era muito novo, né? Ele tinha 16 anos, na base ainda do PSV, e ele jogou com o Cássio lá, e que o Cássio foi um cara super importante, né? Talvez ali tenha começado a relação dele com o Brasil, o futebol brasileiro, e com o Corinthians, vejam só. Justamente Cássio Ramos foi seu parceiro no PSV. E aí ele falou, né, que o Corinthians, né, sempre foi um clube que chamou atenção, que o Memphis, quando conversou com ele, né, falou para ele que ele tinha condições de reforçar o time, que ele poderia ajudar, que ele poderia contribuir, falou muito bem, obviamente, do clube, e ele, como um agente livre, né, escutou a proposta, se interessou e cá está. Falou diversas vezes, né, durante a entrevista sobre a passagem dele pelo futebol. No Sporting ele jogou com o Carrilho. Então, ele tem já um meio caminho andado, né? Ele tem contato com algumas figuras do elenco. Diz que já conversou com o Dorival, que o Dorival, né, foi muito receptivo, que ele está há 2 semanas treinando e que desde sempre se sentiu muito acolhido. E sobre a condição física, ele entende que é uma preocupação, ele não joga desde o ano passado, então ele está há 2 semanas trabalhando fisicamente para estar a pleno, e que a tendência, né, a expectativa é que na semana que vem ele já esteja à disposição. Sobre a posição dele dentro de campo, teoricamente ele é um meio-campista, mas eu até já fiz um vídeo aqui para vocês dizendo que ele joga às vezes colado no 9, às vezes atrás do centroavante, às vezes como um segundo atacante. E ele falou que ele pode jogar de 5 a 6 posições do meio para frente. O jogador europeu, essencialmente, ele tem mais versatilidade desde sempre, né? Desde a base. Então ele pode jogar de meia, ele pode jogar um meia avançado, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de segundo atacante, ponta de lança, até de 9, se for o caso. Ele tem características ofensivas e quer ajudar muito com gols e assistências. Deixa eu tentar lembrar o que mais de interessante assim ele falou. Relação com o Brasil, né, que ele jogou amistosos ainda pelo PSV contra Bahia e Fortaleza no Nordeste, isso lá em 2010, 2011, pelo que eu entendi. E que foi o primeiro contato que ele teve, né? Aí muita gente falou, tá, mas e a adaptação? Porque, pô, nos países que você jogou, né, aqui é um pouco mais quente e tal. Ele falou, não, na China eu peguei mais de 40 graus, então isso não é problema, isso não é problema para mim e tal. Cara, me pareceu assim, tá chegando, né? Tímido, evidentemente, né? Arriscou o português em algum momento ali, mas muito timidamente. Depois ele foi até provocado. Pô, fala em português, a gente não vai zoar de você, porque ele estava preocupado com isso. Aí ele foi falar, disse, eu preciso pensar demais, então prefiro responder em inglês e tal. Aí ele foi embora e falou um obrigado, né? E aí ele estava saindo, voltou e meteu um Vai Corinthians no microfone. Provavelmente, aí é uma suspeita orientado pelo Memphis, do tipo assim, chega lá e mete um Vai Corinthians que você já começa a ganhar a galera. Agora a gente vai ter que ver em campo, né, pessoal? O Zaccaria Labiat tem uma carreira em clubes da Europa, estava na China no passado, né, mas um cara que rodou bastante. No Utrecht, por exemplo, da Holanda também, que foi outro clube que ele passou. E agora está tendo uma experiência no futebol brasileiro aos 32 para 33 anos. Como eu disse, tem características físicas e valências ofensivas importantes. Tem a indicação do Memphis, mas ele conversou com muita gente no clube antes de acertar e tudo mais. Então vamos aguardar. Esse foi o resumo, tá, gente? Bem resumo. Ele falou, sei lá, uma meia hora atendendo os jornalistas.
mas foi o de mais interessante teve na entrevista dele. E depois veio o Alan. E o Alan também teve coisas interessantes. O Alan, por exemplo, já estreou pelo Corinthians, já bateu pênalti contra a Portuguesa, já mostrou o seu futebol, que é muito bom, gosto muito do Alan. Até na coletiva foi lembrado, né, a dupla que ele teve com o Jair no Galo, que realmente foi espetacular. O Jair de primeiro, ele de segundo homem. É um jogador com uma saída de bola fantástica, assim, muita qualidade técnica. Se ele poderia repetir isso com o Ranieri ou com outro parceiro no Corinthians, ele disse que sim, né? Porque muita gente imaginou que ele pudesse jogar de primeiro homem, mas quando está o Ranieri, ele acaba fazendo essa função de segundo e ele faz muito bem. E o Dorival entende que ele pode fazer essa função. Mas o Alan, digamos assim, ele sintetizou a sua entrevista falando da vontade de estar no Corinthians. Achei isso muito interessante. Não é a primeira vez, né? A gente fala isso de vários jogadores, o Alex Santana, o Gabriel Paulista, o Mateuzinho, caras que tinham um sonho de jogar no Corinthians. Por vezes até de outros estados ou de outras regiões, mas os caras... É aquela coisa, né? O Danilo fala muito sobre isso, né? O Zidanilo. Cara, você tem que ter uma experiência completa como jogador de futebol. Para você ter essa experiência, você tem que passar pelo Corinthians. Porque é diferente a relação com a torcida, pisar no estádio, a cobrança da imprensa. Parece que você vira adulto mesmo quando você joga no Corinthians. E o Alan mostrou isso o tempo inteiro na sua entrevista. Só que o Alan, cara, ele é base do Inter, ele estava no Flamengo, ele foi campeão no Galo, e aí você pensa... Onde está a relação com o Corinthians? E aí tem uma resposta dele que é, assim, dotada de um grande mistério. Porque os caras perguntam, de onde vem esse amor pelo Corinthians? E ele fala exatamente o seguinte, eu gostaria de ser mais claro sobre isso, mas como eu estou emprestado e eu não sei o que pode acontecer, eu vou torcer para que eu fique. Desejo muito que o Corinthians me adquira, me compre, e para isso eu preciso demonstrar dentro de campo. Aí eu vou poder te responder de onde vem esse meu amor pelo Corinthians. Deixou no ar, assim. Aí eu tenho uma suspeita, né? Só uma teoria, de que provavelmente ele ou era torcedor do Corinthians na infância, ou ele tem parentes, né, que torcem pelo Corinthians, que ele sempre foi um torcedor do Corinthians, porque ele demonstrou isso na entrevista, e ele não quer ser mais explícito do que ele já foi, porque ele pertence a outro clube. Então daqui a pouco ele volta para o Flamengo empresta ele para o Palmeiras, sei lá, vende para outro clube e amanhã a gente nunca sabe, né? Então não sei, acho que foi por isso só que ele deixou no ar, mas já ficou muito claro, né, enfim, que ele tem uma relação com o Corinthians. E ele até contou um episódio muito interessante que em 2019, o último jogo do Fluminense, onde ele estava, do Campeonato Brasileiro, foi na Neoquímica Arena. E foi a primeira vez que ele esteve na Arena Corinthians. Só que ele disse que não era muito conhecido e ele estava fora por uma questão de desconforto, uma lesão, enfim. Ele não foi relacionado, ele foi até o estádio e até foi oferecido a ele um camarote e ele disse, não, eu quero ir na arquibancada, eu quero sentir como é que é a torcida aqui. E aí o Fluminense fez um gol com 10 minutos de jogo no começo e tal. E ele falou que a torcida começou a cantar mais alto, como é o comportamento da Fiel. E aí disse que ele olhou para o empresário dele e falou, se vira, você vai ter que dar um jeito de me fazer jogar aqui. Olha que loucura, achei interessante isso. E ele falou, cara, que durante a carreira inteira ele ficou esperando o contato do Corinthians. E ele falou, pô, Deus sabe de todas as coisas, né? Foi na hora certa e tudo mais. E quando ele decidiu que não... ficaria mais no Flamengo, porque ele queria jogar e tudo mais, né? Alguns outros clubes manifestaram interesse, né? Acho até que a dupla Grenal também, o Inter especialmente, onde ele foi formado. Mas ele saiu muito cedo. O Santos e o São Paulo especialmente. E ele confirmou mais o do São Paulo, que teve um interesse e tudo mais. Né? Os clubes conversaram, mas aí pintou o Corinthians. E aí quando pintou o Corinthians ele falou, cara, prioridade... No Corinthians eu quero jogar no Corinthians. E aqui está ele. Então, é mais um caso daqueles que a gente sabe que o cara ele pode até errar um passe, ele pode até né, perder um gol, mas esse cara vai querer muito dar certo. E eu acho que isso é meio caminho andado, né? Você já
Quando você começa com esse foco, essa confiança, a tendência é que você se dê bem. E repito, um jogador de muita qualidade técnica. Ele explicou o porquê não jogou tanto assim no Flamengo. Eu tinha uma tese, né, de que, cara, a concorrência é muito grande. Então, daqui a pouco ele não serviu, entre aspas, para o Flamengo. Não quer dizer que ele não possa performar em qualquer outro clube brasileiro, porque a gente sabe que ali a pressão é muito grande também, que os caras contratam, Nico de la Cruz, agora Jorginho. Como é que ele vai jogar? Né? Se fosse primeiro homem, Eric Pulgar, o menino Everton Araújo lá e tal. Acho até que ele poderia concorrer, mas é difícil, cara. Mas ele falou das lesões. E aí é uma coisa muito... Você não explica, né? Ele falou que ele não tinha lesões até chegar no Flamengo. E que ele foi ter uma lesão muscular no Flamengo. E aí ele teve uma lesão muscular, depois posterior, estiramento e tal. E aí não conseguiu ter uma sequência. A concorrência já é grande. Aí você vai ficando de fora em vários períodos, fica difícil reconquistar essa posição. Então, no Flamengo ele não conseguiu. Agora, no Galo e em todos os outros clubes, ele fala, né? Cara, eu fui um dos caras mais regulares. Assim, eu tinha uma boa sequência de jogos. Eu não sou esse cara de cristal que as pessoas vendem e tal. E tá muito claro isso, né? Pela carreira dele, pelo histórico e pelo começo dele no Corinthians. O cara tá jogando aí. Ele chegou e tá jogando. E jogando bem. E o que ele quer é isso, é ganhar jogos, ganhar títulos, marcar história para poder ficar por aqui. Achei bem interessante. Acho que é um menino que vai 28 anos, né? Nem tão menino assim, mas já maduro, já consciente das coisas e numa posição importante para você ter um volante que saiba jogar, e o Corinthians tem tantos na sua história, né? É importante, é importante. Então, o Alan e o Zacaria Labiad chegaram. Vocês gostaram? Curtiram? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e nesta quarta tem Corinthians e Cruzeiro. Dorival deve dar uma mesclada no time, hein? Será que eu tento esboçar aqui uma escalação? Preciso te dizer que Carlo Ancelotti estará no Mineirão, ao lado de Rodrigo Caetano. Então, talvez o Hugo Souza seja titular, tá? Mesmo que o Dorival tenha pensado em preservar, talvez o Hugo chegue para ele e fale assim: ô, professor, esse deixa eu jogar? O Fabrício Angileri pode jogar na esquerda para dar um descanso para o Bidu. A dupla de zaga ele deve dar uma revezada aí, porque tem decisão no sábado. E o meio de campo, né? Ele não tem o Matheus Pereira, tá sem o Caio César e o Yuri Alberto. De resto, o Memphis acho que também deve ser preservado. E aí o ataque deve ser Vitinho e Guinegão. Vitinho que tem moral aí por ter feito o gol contra a Portuguesa. Ali no meio ele tem Ranieri, se não ele tem o André, ele tem o Carrilho, ele tem o Garro, ele tem o Bidon, ele pode dar o Charles, ele pode dar uma mesclada aí para descansar a galera. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau.